Essa é uma história inspirada em um relato real. Os nomes dos verdadeiros envolvidos foram alterados para preservá-los. Se você quer contar sua história de separação ou divórcio, entre em contato pelos canais disponíveis na descrição do vídeo ou na bio. Alice, de amante à esposa. Meu nome é Alice, e durante muito tempo eu achei que entendia o amor. Achava que amor era sobre sentir, sobre intensidade, sobre aquela necessidade quase doentia de estar perto de alguém. Mas hoje, olhando para trás, eu entendo que o que eu vivi não era amor, era carência com nome bonito. Quando conheci Carlos, eu tinha 37 anos e uma coleção de tentativas frustradas. Um divórcio recente, um filho que já não morava comigo e uma solidão que me acompanhava em cada canto do apartamento em Osasco, como um ruído baixo que nunca cessava. Eu havia jurado a mim mesma que não me envolveria com ninguém por um bom tempo. Mas a promessa de uma mulher solitária dura pouco quando o coração está faminto. Entrei no Tinder por impulso, sem grandes expectativas. Deslizava perfis como quem folheia uma revista antiga, sem se apegar a nada, até que vi o dele, Carlos. Um homem maduro, olhar tranquilo, barba bem feita, sorriso de quem sabe o que dizer. Na descrição, uma frase simples: busco alguém que ainda acredite em conversas longas e cafés sem pressa. Era exatamente o tipo de ilusão que o meu vazio precisava naquele momento. Ele foi direto, educado, atencioso. Dizia que admirava mulheres inteligentes, que estava separado, mas mantinha o casamento apenas no papel. A voz dele ao telefone era firme e baixa, e cada palavra parecia cuidadosamente medida. Nos encontramos em uma cafeteria perto do centro de Osasco, num sábado chuvoso. Lembro do som da chuva batendo na janela, da xícara tremendo levemente na minha mão, e de como ele me olhava como se me conhecesse há anos. Carlos tinha algo que misturava segurança e mistério, uma combinação perigosa para quem está carente. Falava da vida com um ar de quem já viu tudo, e eu me sentia pequena e fascinada. Quando ele contou que tinha 2 filhos adolescentes, eu hesitei por um instante. Mas ele percebeu e logo disse: meu casamento acabou faz tempo. Só continuo lá por responsabilidade. E como tantas mulheres antes de mim, eu quis acreditar que responsabilidade era o mesmo que distância. Nos dias seguintes, as mensagens viraram rotina. Bom dia, minha calma. Pensei em você o dia inteiro. Essas pequenas doses de atenção eram o que me sustentava. Eu acordava esperando o som da notificação, como quem precisa de um gole de algo que vicia devagar. No início, havia um encantamento quase adolescente. O segredo dava um gosto agridoce às nossas conversas. Eu me sentia viva, desejada, escolhida, mesmo que por alguém que não era livre. E é aí que mora a cegueira. Quando a emoção é intensa demais, a consciência adormece. Eu dizia a mim mesma que estava tudo sob controle, que eu era madura, que entendia os riscos. Mas não havia controle algum. Havia desejo travestido de destino. O tempo passou e as promessas começaram a se repetir. Ele dizia que um dia iria resolver tudo, que só esperava o momento certo. E eu, no fundo, sabia que aquele momento nunca chegaria. Mas cada vez que ele me olhava e dizia, confia em mim, uma parte de mim preferia o conforto da mentira à solidão da verdade. Às vezes, eu o via sair da cafeteria onde trabalhava e o seguia com os olhos até ele dobrar a esquina. Sabia que ele voltava para outra casa, para outra rotina, para uma mulher que talvez ainda o esperasse. Mas em vez de me afastar, eu ficava. Porque a carência cria raízes até nas terras mais áridas. As pessoas falam muito sobre o erro de se envolver com alguém comprometido. Mas ninguém fala sobre a confusão interna de quem se apaixona por alguém que promete liberdade e entrega migalhas de presença. A culpa vem em ondas, e entre uma e outra, a paixão volta a dominar. Você sabe que está errada, mas continua. Porque o amor, ou o que se acredita ser amor, é um vício tão forte quanto qualquer outro. Hoje, quando lembro daquela primeira fase, vejo que o que me atraía em Carlos não era ele, mas o reflexo do que eu queria enxergar. Eu projetava nele o homem ideal, o companheiro que me salvaria da solidão. E, ironicamente,
Foi ele quem me ensinou que ninguém salva ninguém. Cada um precisa se salvar sozinho. No fundo, eu era apenas uma mulher cansada tentando preencher o que faltava em si com a presença de outro. Mas ninguém pode servir de remendo para a alma rasgada de alguém. Eu demorei muito para entender isso. E quando finalmente compreendi, já era tarde demais. O amor proibido já tinha se tornado hábito. E o hábito, por mais tóxico que seja, é difícil de largar. O tempo tem uma maneira curiosa de enganar a gente. Ele parece avançar, mas quando você está presa a uma ilusão, tudo o que muda é o calendário. Durante anos, vivi dentro de um ciclo silencioso de mentiras que aprendi a chamar de rotina. Carlos me ensinou, sem perceber, a arte de fingir normalidade. Nosso relacionamento era feito de intervalos. Um almoço às escondidas, uma tarde de hotel, um telefonema às pressas com voz baixa. Cada encontro era breve, intenso, e terminava com a promessa de um logo mais. E esse logo mais podia demorar dias ou semanas, mas eu esperava, como quem espera uma cura que nunca chega. No começo, eu dizia a mim mesma que tinha o controle, que não era uma adolescente ingênua que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas a verdade é que, quando o coração quer acreditar, a mente se torna cúmplice. Eu inventava justificativas para as ausências, desculpas para o silêncio, explicações para as mentiras. A racionalização era meu escudo e minha prisão. Carlos sempre teve o dom da palavra. Sabia quando se calar e quando ser doce. Quando eu ameaçava ir embora, ele se tornava o homem perfeito, atencioso, arrependido, promissor. Quando eu me rendia de novo, ele voltava a ser o mesmo, distante, dividido, previsível. E assim, entre culpas e reconciliações, o tempo se esticava, lento e venenoso. Havia momentos em que eu o odiava, mas o ódio, em relações assim, é apenas outra forma de dependência. Você o rejeita com a boca e o deseja com o corpo, e o resultado é o mesmo: cansaço e vazio. As amigas tentavam me alertar. Diziam que ele nunca deixaria a esposa, que homens assim gostam do conforto da mentira. Mas eu me irritava, mudava de assunto, fingia superioridade. Porque admitir que elas estavam certas era o mesmo que aceitar que eu estava errada. E o orgulho, quando ferido, também é um tipo de vício. Houve uma noite, lembro bem, em que ele me disse que não podia vir. Disse que o filho estava doente, que precisava ficar em casa. Eu acreditei. Ou quis acreditar. Mais tarde, descobri que ele tinha ido a um jantar de família. Vi uma foto postada por um parente distante, sorrindo com os filhos e a esposa. Ele parecia feliz. E eu, sozinha no meu quarto, senti uma mistura de raiva e vergonha tão intensas que nem chorei. Apenas fiquei em silêncio, olhando para o celular, até que o sono veio como uma anestesia. A partir dali, comecei a perceber o padrão. As promessas, as desculpas, os sumiços. Mas o amor doente tem um modo peculiar de sobreviver. Ele se alimenta da esperança. E a esperança, quando cega, é cruel. Você não espera o outro mudar. Espera que o tempo transforme mentira em verdade. Foram quase 5 anos assim. 5 anos de mensagens deletadas, aniversários esquecidos e datas adiadas. Até que um dia, ele apareceu com uma expressão diferente. Disse que estava decidido, que iria se divorciar. E eu, como uma criança, voltei a acreditar. Ele se separou de fato, ou pelo menos foi o que me disse. A esposa saiu de casa, os filhos ficaram com ela, e ele começou a dormir no meu apartamento de vez em quando. Era estranho. Tê-lo por inteiro. E ao mesmo tempo, sentir que uma parte dele ainda estava em outro lugar. Naquela época, eu achava que tinha vencido, que finalmente o amor tinha me escolhido. Mas eu não percebia que o que eu chamava de vitória era, na verdade, o início de um novo tipo de perda. Porque quando um relacionamento nasce da mentira, o que floresce não é amor, é dívida. E toda dívida um dia cobra seu preço.
a convivência escancarou o que o segredo escondia. Carlos era impaciente, crítico, e tinha um temperamento que os encontros breves nunca revelaram. Começamos a discutir por pequenas coisas, horários, mensagens, lembranças do passado. Eu o acusava de ainda pensar na ex-esposa. Ele me acusava de desconfiança, e entre um silêncio e outro, o amor começou a se tornar costume, e o costume, cansaço. Houve dias em que eu o observava dormindo e me perguntava quem éramos nós, afinal. 2 sobreviventes da culpa? 2 covardes tentando justificar o que sabiam ser errado? A resposta vinha em forma de silêncio, e eu aprendi a conviver com ele. Hoje, quando olho para esse período da minha vida, vejo o quanto me tornei especialista em me enganar. Criei um universo paralelo, onde as mentiras dele faziam sentido, porque era mais fácil continuar do que admitir o fracasso. E por ironia, o controle que eu achava ter era a única coisa que realmente nunca existiu. O tempo das mentiras foi o tempo em que eu mais quis acreditar no impossível. Mas o impossível tem prazo de validade. E o meu começou a vencer no dia em que percebi que já não sabia onde terminava a ilusão e começava a minha vida real. Costuma-se dizer que o casamento é o começo de uma nova vida. No meu caso, foi apenas o final disfarçado de esperança. Quando Carlos finalmente se separou, senti como se tivesse vencido uma batalha longa e silenciosa. Havia dentro de mim uma sensação de conquista, um alívio mascarado de amor. Mas hoje, entendo. Eu não venci nada. Eu apenas herdei o cansaço de uma guerra que nunca deveria ter existido. O casamento civil foi simples. Sem convidados, sem flores, sem fotos. Eu quis algo discreto, ele concordou. Naquele momento, o que me importava não era o ritual, mas o símbolo. A ideia de, enfim, ser a mulher oficial, a que não precisava mais se esconder. Por anos, eu havia vivido nas sombras. Agora, achava que o sol finalmente me pertencia. Durante os primeiros meses, me convenci de que tudo estava bem. A rotina a 2 parecia um prêmio. Tomar café juntos, escolher o jantar, dormir sem medo de ligações secretas. Mas aos poucos, percebi que o silêncio entre nós crescia de forma estranha. Um silêncio denso, que não era paz, era distância. Eu tentava preenchê-lo com conversas, mas ele respondia com gestos curtos, distraídos. Era como se, ao me conquistar, ele tivesse perdido o interesse pelo jogo. O amor que nasceu de um segredo não sobrevive à luz. A convivência começou a mostrar as rachaduras que o romance escondia. Carlos era impaciente, exigente e às vezes cruel nas palavras. Pequenos comentários sobre o jantar, sobre minha roupa, sobre meu jeito de falar, tornaram-se constantes. No início, eu dizia que era estresse, que ele precisava se adaptar à nova vida. Depois percebi que aquilo era parte dele, a parte que eu nunca tinha conhecido. Descobri que a convivência é o teste mais honesto do amor. E o nosso falhou rapidamente. Ele passava horas no celular, evitava olhares, e quando eu perguntava algo, respondia com frases que terminavam antes de começar. A presença dele era física, mas a mente estava em outro lugar. A distância emocional era tão visível que eu me acostumei a fingir que não via. As traições começaram novamente, discretas, sutis, impossíveis de provar, mas perceptíveis a quem já as viveu. O mesmo roteiro que um dia nos uniu agora se repetia, só que com papéis trocados. E eu, que antes fora cúmplice, agora era a vítima. É curioso como o destino, às vezes, devolve as histórias com ironia matemática. Eu, que um dia destruí a paz de outra mulher, agora experimentava o mesmo tipo de silêncio que ela deve ter sentido. E não havia consolo possível nessa simetria. Certa noite, ele esqueceu o celular em cima da mesa da sala. A tela acendeu e uma mensagem apareceu. Foi ótimo te ver hoje. Saudades do nosso tempo juntos. Não era o nome que me feriu, mas a naturalidade da frase. Era o mesmo tipo de mensagem que um dia ele me mandou, com a mesma leveza, o mesmo descompromisso. Eu apenas olhei, respirei e deixei o aparelho ali, sem dizer nada.
Não porque fosse forte, mas porque já não havia nada a ser salvo. Depois daquele dia, tudo mudou, embora externamente tudo continuasse igual. Ele ainda dormia ao meu lado, ainda tomava café comigo, ainda dizia "até mais" antes de sair. Mas a casa havia se tornado um museu, cheia de lembranças, mas sem vida. Cada gesto era uma repetição mecânica de algo que já tinha morrido. E ainda assim, continuei ali, por medo, por costume, por vergonha de admitir o fracasso. Ficar se tornou uma forma de desistência lenta. Eu sabia que estava perdendo a mim mesma, mas não sabia como sair. Era como estar presa num elevador parado entre 2 andares. Nem no passado, nem no futuro, apenas suspensa. A indiferença dele, que no início me confundia, virou parte da decoração da casa. Ele chegava tarde, jantava em silêncio, dormia virado para o outro lado. E eu aprendi a conversar sozinha, em pensamento. O amor havia se tornado um corpo frio dentro de uma casa quente. E eu, de alguma forma, continuava tentando aquecê-lo. Mas o amor, quando morre, não volta. Ele apenas se transforma em lembrança. E algumas lembranças são pesadas demais para carregar. Hoje, quando lembro daqueles dias, não sinto raiva. Sinto pena da mulher que acreditava que o amor podia consertar o que foi construído sobre mentira. O casamento não acabou de repente. Ele simplesmente nunca começou. Era uma promessa vazia, um pacto sem alma. E talvez o mais cruel em tudo isso não tenha sido a traição em si, mas a constatação de que, no fundo, eu já sabia. Só precisei de tempo para aceitar o que o coração tentou negar. Não há vitória em substituir alguém. Há apenas uma nova forma de perder. O fim raramente chega com portas batendo ou gritos no corredor. Na maioria das vezes, ele vem disfarçado de rotina. No café que esfria, na conversa que não começa, no toque que deixa de acontecer. E foi assim que o meu casamento terminou, em silêncio. Não houve drama, apenas um esvaziamento progressivo, como uma casa que vai sendo abandonada aos poucos. Carlos passou a sair cada vez mais. No início, eram compromissos de trabalho. Depois, reuniões, jantares, viagens curtas. Eu sabia que eram mentiras, mas já não perguntava. Aprendi que, quando a resposta dói, o silêncio é uma forma de anestesia. E com o tempo, o silêncio se tornou mais confortável do que a verdade. As manhãs em Osasco eram sempre as mesmas. Eu acordava antes dele, fazia café, olhava pela janela o movimento da rua. A cidade parecia seguir em frente, mas dentro de casa o tempo não passava. O relógio da cozinha marcava as horas, mas eu vivia parada entre 2 certezas: a de que ele não me amava mais e a de que eu não tinha coragem de ir embora. Há um tipo de covardia que se disfarça de esperança, e eu a vesti todos os dias. O corpo começa a perceber antes da mente. Eu sentia um peso constante, uma exaustão sem motivo. As noites em claro, o apetite que sumia, a pele que parecia mais fria. Mas eu atribuía tudo ao estresse, à fase difícil, às circunstâncias. Quando o amor adoece, o corpo acompanha, mesmo quando o coração insiste em negar. Os finais de semana eram os piores. Carlos fingia estar presente, mas o olhar dele sempre estava em outro lugar. Às vezes, o via sorrindo para o celular. E cada sorriso dele era uma agulha fina atravessando algo que já estava rachado. Eu não perguntava mais nada, porque já sabia que a resposta me humilharia. Descobri que o silêncio, quando bem treinado, é uma forma de sobrevivência. A casa começou a mudar de cheiro. É um detalhe pequeno, mas eu percebia. O perfume dele já não estava nos lençóis, e sim em roupas que eu nunca vi. O cheiro do café não se misturava mais ao som das conversas, e o quarto tinha um frio que o sol não dissipava. Não era uma ausência física, era algo mais profundo, uma ausência de alma. Um dia, fomos a um jantar de família. Sentei ao lado dele, mas era como se estivéssemos em mesas diferentes. As pessoas ao redor riam, brindavam, conversavam. E eu ali,
Sorria por educação, enquanto observava de longe o homem que um dia foi o centro da minha vida se transformar em estranho. A sensação era de estar assistindo a própria história de fora, como se alguém tivesse tomado o meu lugar dentro da minha vida. Na volta para casa, ele dirigia em silêncio, e eu observava as luzes vermelhas refletindo no para-brisa. Pensei em dizer algo, qualquer coisa, mas não encontrei palavras. A distância entre nós era tão grande que o som de um boa noite já seria invasivo. Entramos em casa e fomos dormir como dois hóspedes que dividem o mesmo teto por conveniência. A partir daquele dia, comecei a compreender que o amor não acaba em um instante. Ele morre em fragmentos. Um olhar desviado, uma frase contida, um toque que se recusa. E quando finalmente se percebe, já é tarde demais para reconstruir. Eu continuava ali, por costume, mas algo dentro de mim já havia partido. Comecei a evitar o espelho. Não porque não gostasse do que via, mas porque não reconhecia mais o reflexo. Os olhos estavam cansados, o rosto sem expressão. Eu me tornara uma sombra do que fui, e a pior parte era saber que participei ativamente da minha própria destruição. Fui cúmplice da mentira, e agora colhia as consequências dela. As pessoas me perguntavam se eu era feliz. Eu respondia que sim, porque era mais simples mentir do que explicar o tipo de tristeza que não tem nome. Há dores que são invisíveis, mas consomem tudo. E a minha era feita de lembranças repetidas. O primeiro olhar, o primeiro beijo, as promessas que agora pareciam piadas. Carlos me traía de novo. Disso eu já não duvidava. Mas a traição, nessa altura, era apenas uma confirmação. O verdadeiro fim já tinha acontecido antes, quando deixamos de olhar um para o outro com curiosidade. O amor, quando perde a admiração, se transforma em sobrevivência. E ninguém sobrevive ao que já morreu por dentro. Eu não o confrontei. Não fiz cena, não procurei provas. Apenas esperei. Às vezes, o fim exige menos ação do que presença. E eu estava ali, presente na queda, como quem assiste ao desabamento de um prédio que ajudou a construir. Hoje, quando penso nessa fase, vejo que o fim não me assustou. O que me assustava era a ideia de recomeçar. Porque recomeçar exige coragem, e eu ainda estava aprendendo a distinguir coragem de carência. O casamento terminou sem que ninguém anunciasse. Não houve despedida. Ele simplesmente deixou de voltar, e eu deixei de esperar. Foi o fim mais honesto que poderíamos ter. Frio, discreto, inevitável. O corpo fala quando a gente decide não ouvir. Durante meses, talvez anos, eu ignorei sinais pequenos. Um cansaço que não combinava com a rotina, um peso que se instalava no peito, uma sensação constante de inverno por dentro mesmo em dias quentes em Osasco. Eu atribuía tudo ao estresse, às contas, à separação que não se anunciava, mas já existia. Coloquei um curativo de normalidade em cima de uma ferida profunda. O corpo, paciente, esperou. Depois, deixou de esperar. A primeira coisa que notei foi um incômodo discreto no seio esquerdo. Nada que chamasse atenção. Eu pensei em postura, em sutiã apertado, em noites mal dormidas. Passei a mão, procurei alguma coisa e não encontrei nada além de um desconforto tímido. Segui a vida como quem empurra uma gaveta que não fecha direito, sabendo que um dia ela vai abrir sozinha. Veio a separação sem anúncio, a casa silenciosa, as canecas limpas demais no armário, o lençol que já não precisava ser esticado do lado dele. O vazio organizou o espaço, mas não organizou a mente. Eu trabalhava, voltava, aquecia uma sopa, assistia ao noticiário como se não fizesse parte do mundo que era noticiado. Os passos nos corredores do prédio pareciam sempre seguir adiante. Os meus ficavam no mesmo lugar. Numa manhã qualquer, no banho, senti o caroço. Pequeno, firme, como quem não pretende pedir licença. O toque da água morna não o dissolveu. Saí do boxe devagar, enrolei a toalha e olhei para o espelho com uma objetividade que antes eu teria trocado por choro. Ali estava alguma coisa que finalmente dizia, sem metáforas:
Agora você vai me ouvir. Marquei a consulta sem dramatizar, como quem agenda uma manutenção atrasada. O consultório ficava numa rua movimentada. O trânsito fluía indiferente à minha urgência. A sala de espera tinha plantas silenciosas e revistas que fingiam distração. Quando chamaram meu nome, caminhei como quem vai a um encontro marcado há muito tempo. A médica falou com precisão. Exame clínico, imagem, biópsia. Palavras que eu conhecia de ouvir em histórias alheias e que agora se colocavam em fila diante de mim. Fiz tudo no mesmo dia, como se a pressa pudesse me devolver o controle. O corpo colaborou, deitou, respirou fundo, suportou agulhas e placas frias. Eu me observava de fora, como se aquela mulher na maca fosse outra. Talvez fosse. Eu ainda estava aprendendo a ser a pessoa que sobrou de mim. O diagnóstico chegou numa terça-feira nublada. Ela entrou, sentou, não contornou. Câncer de mama. Explicou a extensão, citou percentuais, protocolos, palavras como tratamento, possibilidades, tempo. Eu ouvi tudo com um silêncio disciplinado. Não chorei. Não perguntei por quê. A pergunta que me veio imediata foi outra. E agora, quem vou ser? Não por medo de morrer, mas por saber que a vida que eu vivia não sobreviveria a essa verdade. Voltei para casa em ônibus lotado. Preferi a multidão ao isolamento do carro. A cidade me cercava com barulhos. Vendedor ambulante, freios, conversas picadas. Nenhuma delas cabia dentro de mim. Em casa, coloquei a água para ferver e esqueci no fogo. O apito da chaleira me devolveu para o mesmo lugar. Sentei. Olhei para as mãos. Passei os dedos sobre a mesa como quem lê em braille o texto que não está escrito. Começou a temporada do corpo ao centro. Consultas, exames, termos de consentimento, uma agenda que passou a ter outra hierarquia. O tratamento exigia de mim uma disciplina inesperada. Horários, remédios, alimentação, repouso, escuta. Eu, que por anos tinha feito vigília em torno de um amor doente, agora precisava fazer vigília em torno de mim. Nesse ponto percebi a ironia. Eu só me coloquei em primeiro lugar quando não tinha mais alternativa. Vieram as sessões. A quimioterapia tem um cheiro, um tempo e uma gramática próprios. A sala fria, as poltronas alinhadas, gente de todas as idades, cada uma com a sua biografia comprimida em uma veia. Os olhares se reconheciam sem curiosidade. Ali, não há espectadores. Todos somos parte de uma plateia que conhece o enredo. O corpo recebe, negocia, recusa, cede. Os dias seguintes se calculam em pequenas vitórias. Acordar sem náusea, caminhar até a janela, conseguir tomar sopa, dormir 2 horas seguidas. Quando o cabelo começou a cair, eu já estava preparada e não estava. Passei a mão e trouxe fios suficientes para entender que não haveria dramatização bonita. Não cortei num ritual de libertação. Apenas pedi à cabeleireira que fizesse o que precisava ser feito. Saí do salão com uma touca simples e uma sensação de leveza estranha, como se um ruído antigo tivesse sido removido. Descobri que há dignidades que não dependem do espelho. Foi nesse período que a consciência se ampliou. Sem Carlos, sem a rotina que era muleta. Sem público. Apenas eu, o corpo e a lista dos próximos passos. Percebi que minha história com ele tinha sido, em grande parte, uma pedagogia da omissão. Eu omitindo de mim a minha própria fome de verdade. Ele omitindo de mim a dele. Não havia vilões de novela, apenas adultos escolhendo atalhos que cobram pedágio adiante. O câncer, nesse contexto, não foi castigo nem metáfora moral. Foi um fato. E, como todo fato grave, reorganizou o que importava. Passei a visitar Osasco de outro jeito. As mesmas ruas, outra leitura. O mercado onde eu comprava frutas virou um lugar onde eu testava a paciência de caminhar devagar. A padaria de sempre passou a ser o lugar onde eu conseguia, alguns dias, sentir gosto de café. O parque que eu ignorava se tornou um percurso medido em sombras de árvores. O mundo não mudou. Eu mudei a forma de habitar o mundo. Amigas voltaram. Outras sumiram. É comum.
A doença filtra, peneira, revela intenções. Descobri gentilezas discretas. Vizinha que deixou sopa na porta, colega que cobriu um turno, a moça da farmácia que aprendeu meu nome. Não houve discursos salvadores. Houve presença, e presença é uma linguagem suficiente quando o vocabulário falta. Contei a verdade para quem precisava saber. Não dramatizei, não minimizei. Disse: estou tratando, é sério, mas tem caminho. A frase me serviu como corrimão. Alguns perguntaram de Carlos. Respondi sem peso. Não faz parte do tratamento. E entendi, ao dizer isso, que eu pronunciava pela primeira vez uma cura que não estava no protocolo. A cura da dependência de uma história que havia terminado antes de eu concordar com o fim. Os dias bons e ruins se intercalaram. Em um, eu conseguia varrer a sala. No seguinte, eu permanecia deitada observando o retângulo de luz que a janela desenhava no chão. Não havia epopeia. Havia persistência. A fé, que antes eu usava como argumento para suportar relações ruins, voltou a um lugar mais simples e verdadeiro. Não como justificativa, mas como abrigo. Eu aprendi a orar sem pedir final feliz, apenas chão firme para o próximo passo. O corpo falava, e pela primeira vez eu respondia. Não com promessas, mas com respeito. Dormi quando precisei dormir. Disse, não posso, quando não pude. Aceitei ajuda sem calcular trocas, e percebi que grande parte do cansaço de antes vinha do esforço de sustentar fachadas. Quando você deixa de representar, a vida perde peso. Houve, claro, medo. Medo do que eu não controlava, medo do que os exames diriam, medo de não terminar a lista de coisas pequenas que eu ainda queria fazer. Mas o medo, quando encarado de frente, perde utilidade como governante. Ele continuou presente, só não mandava mais. Aprendi a negociar com ele como se negocia com uma chuva. Abre-se o guarda-chuva, ajusta-se o passo e segue. Hoje, se eu pudesse resumir esse período, diria que foi o tempo em que parei de me narrar como vítima ou culpada e comecei a me narrar como responsável. Não pelos acontecimentos, muitos fogem à nossa alçada, mas pela forma como me posiciono diante deles. O corpo me trouxe à mesa e disse: sente-se, é sua vez de falar. Eu falei pouco, porque a cura gosta de silêncio, mas ouvi muito, e ao ouvir, voltei a existir. O tratamento continua. Não romantizo, não desespero. Há dias de vigília e dias de respiro. O espelho me devolve uma mulher mais simples, menos ansiosa por pertencimento. Eu não busco mais sinais no celular de ninguém. Aprendi a ler sinais em mim. E se alguém me pergunta o que eu aprendi com a doença, respondo sem metáforas. A vida não negocia com adiamentos. O que precisa ser dito, dito. O que precisa acabar, acaba. O que precisa nascer, encontre espaço. O corpo falou. Eu finalmente aprendi a escutar. A lucidez não chega de repente. Ela se aproxima devagar, em passos silenciosos, quando o barulho da vida finalmente se cala. No meu caso, ela veio depois que a dor cumpriu sua função. Não como iluminação, mas como um tipo de cansaço limpo, desses que surgem quando a gente já não tem mais forças para fingir. Quando terminei o primeiro ciclo do tratamento, saí do hospital com uma sensação estranha. Eu não me sentia vitoriosa. Também não me sentia derrotada. A palavra mais próxima seria inteira, ainda que com partes novas e outras que já não existiam. Era como olhar para uma paisagem devastada e, em meio aos destroços, ver pequenos brotos nascendo. Não eram flores ainda. Eram apenas sinais de que algo insistia em viver. Eu voltava para casa e me sentava na mesma mesa onde tantas vezes esperei por alguém. Dessa vez, não esperava mais. O tempo, que antes era uma espera constante, agora era presença. Eu aprendi a existir no agora. Um aprendizado tardio, mas libertador. Descobri que a solidão não é ausência de companhia, é ausência de si. E quando a gente volta a se habitar, o silêncio deixa de ser inimigo.
As pessoas ao meu redor me olhavam de um jeito diferente. Alguns com pena, outros com admiração, mas nenhum deles sabia o que realmente acontecia dentro de mim. Eu não precisava mais de testemunhas. Durante muitos anos vivi querendo ser vista. Agora, bastava ser. Houve um tempo em que eu me via como vítima do amor. Depois, como cúmplice dele. Hoje, me vejo apenas como parte da condição humana. Imperfeita, contraditória, vulnerável. O erro, descobri, é só uma forma de aprendizado que demora para fazer sentido. O amor errado que um dia me feriu foi o mesmo que me empurrou para dentro de mim. E é lá, onde a gente não costuma olhar, que se encontra o que realmente sustenta a vida. O câncer me obrigou a parar. E o silêncio da pausa revelou coisas que eu sempre soube, mas evitava encarar. Eu tinha passado metade da vida tentando ser escolha de alguém e a outra metade tentando não ser esquecida. Mas em nenhum desses períodos eu me escolhi. Foi preciso adoecer para perceber que amor sem dignidade é só dependência disfarçada de entrega. E que não existe cura possível enquanto o corpo carrega o peso de uma vida que não lhe cabe. Hoje, olho para o passado com uma distância quase clínica. Não há raiva nem nostalgia. A história com Carlos se tornou uma espécie de estudo de caso pessoal. Uma experiência sobre o quanto o desejo humano é capaz de confundir apego com amor, medo com lealdade, culpa com devoção. Eu não o vejo mais como vilão. Ele apenas foi o espelho das minhas próprias faltas. A diferença é que eu decidi enxergar. E ele talvez ainda prefira permanecer no escuro. Em dias de sol, gosto de caminhar sozinha pelas ruas de Osasco. A cidade segue igual. O mesmo barulho dos ônibus, o mesmo cheiro de pastel na feira, as mesmas fachadas desbotadas. Mas eu passo por tudo isso de outro modo, como quem observa sem pressa. Há uma estranha beleza nas coisas simples quando a gente para de procurar significados extraordinários. A vida, afinal, não é feita de revelações, é feita de detalhes. Às vezes, encontro casais andando de mãos dadas e penso em como é difícil manter o amor vivo sem se perder dentro dele. Outras vezes, vejo mulheres sozinhas no café e sinto uma espécie de afinidade silenciosa. Há uma dignidade em estar só quando a solidão é escolha. E eu aprendi a respeitar essa forma de paz. A fé voltou a ocupar espaço em mim, mas não como dogma. É uma fé tranquila, sem necessidade de respostas, que se expressa em gratidão silenciosa. Não busco milagres. O simples ato de acordar e sentir o corpo funcionando já é milagre o bastante. A fé, entendi, não é o que nos livra da dor. É o que nos ensina a atravessá-la com sentido. De vez em quando, alguém me pergunta se eu ainda acredito no amor. Eu digo que sim, mas de outro jeito. Não no amor que promete eternidade, mas no que respeita o tempo das coisas. Amor, para mim, hoje, é quando duas pessoas se encontram sem tentar se salvar. É quando há espaço para respirar, para errar, para crescer. E, principalmente, para ir embora, se for necessário. O amor maduro não é o que prende, é o que não impede a liberdade. Talvez essa seja a maior lição de tudo o que vivi. A de que não existe final feliz sem consciência. Finais felizes não são feitos de coincidências, mas de escolhas conscientes. E eu, finalmente, escolhi a mim. O espelho, que um dia me assustava, hoje me acolhe. Vejo no meu rosto as marcas da passagem do tempo, as cicatrizes que a vida escreveu, e não sinto vergonha delas. Elas contam a história de uma mulher que errou tentando amar, que adoeceu tentando resistir e que sobreviveu tentando entender. E talvez isso seja o mais próximo da plenitude que um ser humano possa alcançar. Eu sigo, nem como vítima, nem como sobrevivente, mas como alguém que aprendeu a estar presente. A vida não é o que eu planejei, mas é o que ainda tenho. E isso, por si só, é um privilégio. Se eu tivesse que resumir tudo o que vivi em uma frase, seria esta: nem todo amor que destrói é castigo. Às vezes, é apenas o empurrão necessário para encontrar o amor que liberta.
E hoje, enfim, eu encontrei. Não em outro homem, mas em mim.